Hoje assinala-se o Dia Internacional dos Avós. A data foi instituída em 2003 pela Assembleia da República, mas deve-se ao esforço de uma avó de Penafiel que reclamava, na altura, a oficialização deste dia, desde os anos 80. Penafiel é, por isso, um ponto forte das celebrações que este ano juntam cerca de 5.000 avós no Parque da cidade, onde se realizam as diversas atividades dirigidas essencialmente aos mais velhos. E neste Dia dos Avós, a minha convidada precisamente uma avó, Fátima Fonseca. Bom dia, tem 65 anos. Bem-vinda à edição do Meio-Dia. Acha que faz sentido a instituição deste dia? Acho que sim, que faz sentido. Acho que é um bom momento para dar relevo ao papel dos avós na educação dos seus netos e na família. E eu venho aqui hoje em nome da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, a seu pedido, e penso como avó, primeiro como mãe de 7 filhos e depois como avó de 12 netos, tenho a clara noção de que há muitos avós, homens e mulheres, que desempenham um papel fundamental. Não é o meu caso, porque... Continua a trabalhar, não é? Eu tenho trabalhado até agora, vou deixar de trabalhar. Esta semana foi a minha última semana de professora. Dou aulas de inglês e de religião num colégio particular. Comecei em 1979. Neste colégio, já estava a dar aulas no ensino público. E vai interromper agora o trabalho para se dedicar inteiramente aos netos? Vou deixar de ser professora para apoiar, sobretudo, os mais pequeninos. Este ano nasceram-nos 2 netos, ao meu marido e a mim, 2 netos que são primos direitos e fazem uma diferença de mês e meio. E pensei que nesta altura talvez pudesse finalmente deixar o meu trabalho. E deixar um trabalho de que gosto muito, mas também para apoiar, porque tive uma mãe e uns avós e uns sogros que me ajudaram muitíssimo, que nos ajudaram muitíssimo na criação dos nossos 7 filhos. E por isso pensei que era uma boa altura, enquanto ainda Deus me dá alguma energia e alguma força e vontade de fazer este trabalho, de apoiar mais os meus netos. Até agora não tenho conseguido fazer tanto, mas talvez agora possa apoiar mais. Não só os mais pequeninos, como todos em geral. Há hoje em dia, sente isso, uma aproximação maior de gerações? Os avós estão mais próximos dos netos, acompanham-nos de outra forma, em praticamente todas as atividades, estão mais inteirados hoje? A vida mudou muito, de facto. Eu fui criada numa casa onde a minha avó viveu sempre connosco. A única avó que eu conheci, de origem alemã, que era mãe da minha mãe, sempre viveu connosco e, portanto, sempre tivemos um exemplo de proximidade muito grande. Claro que os tempos são diferentes, a forma de relação, de expressão de afetos, de proximidade, de brincadeira, de cumplicidade, talvez seja mais visível, mas o que sinto hoje em dia, sobretudo, é que os avós desempenham 3 papéis fundamentais. Não é só o ajudar no transporte, na logística, no apoiar os tempos livres, no ajudar em explicações até se for necessário, é também numa fase de grande crise, não só de crise económica, mas também de crise de valores, é também apoiar no momento em que muitas famílias estão destruturadas, em que muitas crianças e adolescentes precisam de alguma estabilidade afetiva. Muitas vezes os avós são o porto de abrigo, o corrimão de segurança, a âncora a que se podem agarrar e estabelecer pontes. E isso é muito importante. E um terceiro aspecto é realmente a transmissão da nossa experiência de vida, numa idade em que há maior serenidade, talvez maior disponibilidade. Apesar de eu ser uma pessoa que corre muito, penso que uma das características dos avós é exatamente terem um ritmo mais calmo, mais atento, mais pausado. Eu espero conseguir isso. Pelo menos vejo isso em amigas minhas. Mas gosta de viver assim, nesse ritmo acelerado? Bem, eu acho que sou um bocadinho acelerada por natureza, mas, por outro lado, preciso muito de calma, de tempo de estar, para refletir, para rezar, para ouvir música, para aproveitar a natureza. Eu vivo na praia, vivo junto à praia, venho para Lisboa trabalhar e agora também irei para Lisboa várias vezes para estar com os meus netos ou para ir buscar à escola, para dar o que for necessário. A Fátima dizia há pouco que o mundo mudou, a vida mudou realmente, os papéis também se alteraram de alguma maneira nessa intervenção da educação. Concorda com aquilo que nós ouvimos dizer normalmente? Os pais educam, os avós deseducam, na medida em que
mimam muito mais as crianças. Há esse perigo. De facto, os pais são os primeiros educadores, mas os avós também não podem, de forma alguma, eximir-se a esse dever de ajudar, não para opor, não para desautorizar os pais. Mas há uma certa tendência, por exemplo, não dar guloseimas, mas é só de vez em quando, pode ser a avó ou avô, não é? O meu marido gosta muito de fazer caça ao tesouro e esconde no jardim, esconde chocolatinhos e tal, e ao domingo, às vezes, vão à procura dos chocolates que o avô escondeu. É uma espécie de... Há ainda essa tendência, então, de... Se calhar só nesse aspecto, sim. Como os pais são mais regrados, mas em termos de educação, penso que os avós estão lá para reforçar a educação dos pais. E no seu caso em concreto, na relação com os seus netos, permite aquilo que quando eu sou só uma avó um bocadinho, não é permitia. Só as guloseimas. Mas a minha mãe também dava. Mas fazia o mesmo aos seus filhos ou com os netos é mais permissiva? Acho que sou mais permissiva em relação às guloseimas também, mas era a minha mãe e os meus sogros tiveram um papel fundamental. Há um aspecto também que eu julgo que é muito importante. Os meus filhos assistiram à doença da minha mãe, 11 anos na cama, a doença da outra avó, que era uma avó muito ativa, muito presente, e o avô também, assistiram aos três. Os três morreram em nossa casa, fizeram parte da nossa vida. E penso que foi uma lição muito grande. A serenidade, a capacidade de adaptação à dor, de ver a partida de alguém de quem eles gostavam tanto. Acompanharam tudo? Acompanharam tudo. Ou seja, não há segredos neste caso? Não houve segredos. Houve partilha total. E houve aperceberem-se de pessoas que estavam bem, que de repente começam a perder as suas capacidades, ficam frágeis, limitadas, e inverte-se o papel de cuidador para ser cuidado. E isso é muito bonito e ajuda muito. E num momento, estava a ouvir as vossas notícias, em que são grandes notícias os problemas das famílias, não é? Os problemas de falta de dinheiro, os problemas da violência, os problemas de pais, de desestruturação e de falta de acompanhamento afetivo e de instabilidade. É muito bom que haja esta relação intergeracional, este apoio intergeracional, porque para os avós também é muito... dá um espírito de rejuvenescimento o ter netos por perto que gostam de nós. Em relação aos ensinamentos, mais uma vez voltando à questão de o mundo ter mudado, a vida ser alterado, mas os ensinamentos, os valores que se transmitem aos netos, esses são os mesmos de antigamente? Na nossa casa transmitimos os mesmos. O que é essencial? Temos uma neta de 16 anos, fez 16 anos há muito pouco tempo. O que é que se diz a uma neta de 16 anos nesta altura? Escrevia-lhe num caderninho, agora talvez ela não entenda, mas daqui a uns anos vai entender, está na força da vida, é uma miúda gira, divertida, gosta de ter os seus amigos e tudo isso, e escrevia-lhe: querida Tota, este caderninho é para escrever o que quiser, as lições importantes for aprendendo, mas deixa alguns exemplos. E a primeira que deixava é exatamente as coisas melhores da vida, a amizade, o amor, a felicidade, não estão à venda nas lojas. É? E devem ser preservados. E por detrás de cada pessoa, por trás da imagem, tudo isso, esconde-se um tesouro enorme e nós temos que aprender a descobri-los. Muito obrigada, Fátima Fonseca. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada também. Obrigada e parabéns a todos os avós. Obrigada. Obrigada a nós. Owen, o menino inglês.